Por isso eu quero orar mais uma vez pelo seu coração, aí onde você está, Deus estar presente. Pai, nós te bendizemos, meu Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, sobre todo nome, Senhor. Tu és adorado entre os povos, meu Deus. Não há Deus além do Senhor, que trabalha para aqueles que esperam em Ti, Senhor. E nós esperamos em Ti, meu Deus. Por isso o Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está trabalhando, meu Pai, pela vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, console os abatidos nessa noite, encoraje cada coração, dê ânimo ao desanimado, dê graça ao abatido, e que o Senhor faça com que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Revela agora, Senhor, a tua palavra para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço que você abra as Sagradas Escrituras em Salmo, capítulo 42, Salmo número 42. Nós vamos ler esse texto nesse momento, Salmo de número 42, um texto maravilhoso que eu sei que Deus vai ministrar no seu coração. Então, Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador e o meu Deus. Meus queridos, esse texto vai mostrar um estado em que o salmista se encontrava. É um texto que mostra que os coratitas, os cantores daquela época, cantaram sobre o estado da alma de Davi. Esse salmo foi escrito no momento em que Davi passava por uma crise muito profunda, uma crise em que o seu filho Absalão tinha rebeliado, tinha tramado uma rebelião contra o seu pai Davi. Absalão queria matá-lo. Então Davi teve que fugir, deixar a sua casa, deixar o seu palácio, deixar o templo, o tabernáculo de Deus e viver como um exilado, longe do seu conforto, longe do seu povo, longe do tabernáculo de Deus, não poder congregar ali na casa de Deus, que era o tabernáculo. Então Davi estava sofrendo muito, a sua alma estava abatida e inquieta. O espírito dele estava deprimido, o espírito dele estava
tão comprimido que havia uma agitação mental na sua alma, na sua mente, e ele vai comparar isso a umas cachoeiras de águas rolando dentro dele, um turbilhão enorme rolando dentro dele, como uma angústia, uma turbulência na sua alma. Aqui nós vemos o salmista então deprimido espiritualmente, sentindo sede, ressecado por não poder desfrutar de um privilégio espiritual, oprimido, sendo julgado pelas pessoas, estando enfrentando problemas na sua casa com a rebelião do seu filho, um momento de tanta tristeza que abateu a alma de Davi. Tristeza profunda. Esse é o estado de uma depressão espiritual, tristeza profunda, perda de interesse pelas coisas mais importantes da vida, uma ausência de vontade, uma ausência de ânimo para acordar no outro dia, uma perda de energia, uma fadiga espiritual, física e emocional. Esses são os sintomas de uma depressão espiritual que uma pessoa pode passar neste mundo. E Davi estava enfrentando esses problemas na sua alma, no seu espírito. Havia uma depressão, algo estava errado, estava deprimido, não estava linear a sua alma, mas havia, de alguma maneira, levado choques profundos no seu espírito, e então ele não conseguia experimentar a alegria de viver. Ele sofreu uma depressão, uma lombada. Então ele estava vivendo desta maneira, deprimido, e a sua mente muito perturbada nesta época. Mas o Senhor Deus, por meio dessa história, por meio deste salmo, Ele nos traz princípios ativos para curar, nortear as nossas vidas. Por meio desse salmo, o Senhor Deus traz princípios ativos para a pessoa vencer uma depressão espiritual na sua vida. Eu sei que muitas pessoas nesse tempo enfrentam lutas, porque são muitos planos irrealizáveis nesse momento. Muitas pessoas queriam fazer uma coisa, mas não conseguem fazer por causa da situação. Muitas pessoas interromperam os seus projetos. Muitas pessoas queriam experimentar uma alegria de poder estar no trabalho ou estar congregando junto com os seus irmãos, mas não tem esta possibilidade agora. Muitas pessoas, assim como Davi, enfrentam problemas nas suas famílias. Aqui, Absalão, filho de Davi, queria matá-lo. Muitas pessoas, às vezes, por um problema em família, elas são pressionadas e elas acabam cedendo a uma depressão espiritual. Mas esse salmo, ele traz 3 princípios ativos para ajudar cada um de nós a lidar com uma depressão espiritual. O primeiro princípio ativo, meus queridos, está aí no versículo 5. Diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Vai aparecer na sua tela o versículo 5 que diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que você está tão triste, ó minha alma? O primeiro ingrediente é você fazer perguntas a você mesmo sobre o real estado interior que você está vivendo. O salmista diz: por quê? Por que, minha alma? Ele começa uma conversa interior fazendo perguntas à sua alma. Por que você está tão triste, numa tristeza profunda? Você está tão perturbada, minha alma, por quê? E, meus queridos, aqui é muito importante nós percebermos que, ao fazer a pergunta por quê, para nós mesmos, para a nossa alma, nós estamos tentando identificar o problema que está nos afligindo. Nós precisamos traçar essa conversa interior, essa conversa de perguntar a nós mesmos: o que está me levando a essa depressão espiritual, que está me levando a essa tristeza espiritual? Veja o que diz o versículo 3,
Diz assim o versículo 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Era um estado profundo. Ele chorava de dia e de noite. Os seus olhos desciam lágrimas e mais lágrimas, sem conter o estado de tristeza profunda na sua alma. Então você precisa fazer essa pergunta: por que eu estou chorando tanto? Por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou passando por uma situação dessa? Quando você faz essa pergunta à sua alma, você está fazendo um auto-interrogatório para você mesmo. Isso é muito importante para identificar o problema, delimitar o problema que está afligindo a sua alma. Delimitar o problema. Muitas pessoas dizem que ao saber o problema, você já tem a metade da cura para o seu problema. Você precisa identificar de maneira exata o que está afetando o seu coração e as suas emoções. Por isso, você precisa tirar um tempo para você, para refletir sobre os seus pensamentos, refletir sobre as suas emoções, sobre o seu estado espiritual e procurar a razão do seu problema. Meus queridos, muitas vezes nós sofremos e nós, muitas vezes, não temos a dimensão exata do que está nos afligindo. A nossa mente, muitas vezes, superdimensiona os problemas, superdimensiona uma situação que estamos vivendo. Ou, muitas vezes, a nossa mente minimiza os problemas. Temos a tendência de não olhar bem para a realidade do nosso problema. Por isso, trace uma conversa interior e descubra a causa do seu sofrimento. Converse com você. Por que eu estou assim? Por que a minha alma, por que você está assim, minha alma? E você vai começar a ouvir os seus pensamentos, começar a ouvir a voz do Espírito, dando as razões exatas da dor que aflige a sua alma. O salmista aqui, meus queridos, raciocinou com a alma. Por que você está abatida, ó alma? Então você precisa lidar imediatamente com essas emoções negativas, com os pensamentos que começam a perturbar a sua alma. Qual a verdadeira raiz do desconforto que você está vivendo? Qual a verdadeira raiz do desconforto que você está vivendo? Muitas pessoas, elas são vítimas das suas próprias emoções, ou são vítimas de raciocínios que elas mesmas elaboraram sobre si mesmas. Algumas pessoas pensam que não prestam. Outras pessoas pensam que a vida não vale a pena. Algumas pessoas pensam que um evento que aconteceu com elas, ali acabou a sua vida. Muitas pessoas, meus queridos, têm grandes desconfortos nas suas almas, mas é preciso saber delimitar qual é o problema. Por que você está tão triste, ó minha alma? Sabe, muitas vezes a gente quer conhecer tanto a Deus, e isso é muito bom. Conhecer a Deus, buscar conhecimento de Deus, mas também é importante conhecer a si mesmo, conhecer as suas fragilidades, conhecer o seu coração, conhecer a sua personalidade, conhecer como você reage diante de certas situações, para você corrigir o rumo da sua vida, ajudado pelo Espírito de Deus. Quando nós nos conhecemos melhor, isso define as nossas orações, isso define as nossas leituras, para que nós venhamos fortalecer a nossa vida. Muitas pessoas têm crenças falsas sobre si mesmo, crenças falsas sobre a situação que nós estamos vivendo. É claro que é um tempo difícil, é claro que é um tempo complexo,
Mas muitas pessoas criam certas crenças falsas no seu coração, na sua vida, sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre situações que as afetaram. E elas então acabam caindo numa alma deprimida, Por isso o versículo 5 vai dizer isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Você está tão triste e tão perturbada dentro de mim. Meus queridos, essa conversa interior, ela é muito importante. Às vezes nós queremos conversar com tantas pessoas. Às vezes nós queremos conhecer tantas pessoas. Mas às vezes nós somos desconhecidos para nós mesmos. Não temos essa capacidade de mergulhar dentro de nós para descobrir um pouco quem nós somos. Qual é aquilo que está dentro de nós? Quais são os elementos que constituem a nossa vida? Muitas vezes queremos conhecer a história das pessoas, conhecer o sofrimento das pessoas, mas esquecemos de conhecer a nós mesmos. E a base de amar as pessoas é a gente amar a nós mesmos, é conhecer nós mesmos. A Bíblia diz que assim como nós pensamos em nosso coração, assim nós somos. Por isso é importante você filtrar os seus pensamentos, saber quais são os pensamentos que estão fazendo esse tipo de situação no seu coração de sofrimento, como diz o versículo 5 que aparece para você. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que, alma, você está assim tão triste dentro de mim? Qual é a natureza, a verdadeira natureza do desconforto das nossas vidas? Então, o primeiro princípio ativo que nós precisamos colocar em prática é uma conversa interior sobre nós mesmos. Uma conversa interior sobre o que de fato está nos afetando e como isso está destruindo a nossa vida interior. Está causando perturbação, está causando problema, está causando tristeza. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? O segundo ingrediente, o segundo princípio ativo, meus queridos, está no versículo 4, que diz assim, versículo 4 diz, quando me lembro destas coisas, olha, eu lembro destas coisas. E o versículo 9 também vai dizer isso, ó, direi ao Senhor, Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que esqueceste de mim, ó Deus? Quando eu lembro das coisas que me afetou, parece que Deus não está nem aí para mim. Deus parece que se esqueceu de mim, diz o versículo 9. Deus parece que está ausente no meu problema, na minha situação. O versículo 6 também diz, olha, o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão. O versículo 6 diz também que o salmista lembra, versículo 4 ele lembra, versículo 6 ele lembra, e quando ele lembra daquilo que aflige a vida dele, a pergunta é, do versículo 9, Deus esqueceu de mim. Essa é a primeira conclusão de uma pessoa que muitas vezes está deprimida espiritualmente. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. O segundo princípio ativo são as memórias, a lembrança. Eu me lembro. Nós somos seres de memória. Todo dia nós acordamos e nós olhamos no espelho e há uma pergunta que a gente não faz para nós mesmos. Nós não fazemos a pergunta, bem, quem sou eu hoje? Quando nós acordamos, nós temos a certeza que nós somos nós mesmos a cada dia, por causa das memórias. Por causa das memórias. Nós somos seres de memórias. Desde o início
da nossa gestação, nós vamos construindo memórias. E as memórias é a base da nossa vida. Muitas pessoas têm memórias boas e memórias ruins. As memórias ruins, elas afetam negativamente a nossa vida. Ela começa a delimitar o nosso campo de visão. Muitas pessoas com memórias negativas olham para a vida de maneira negativa. Pessoas que teve problemas em relacionamentos, olham para relacionamento com certa desconfiança. Pessoas que teve problemas, às vezes, com a igreja, olham para a igreja com certa desconfiança, por causa das memórias que estão afetando a sua maneira de ver a vida. Mas, meus queridos, as memórias não podem definir a nossa jornada. O salmista nos diz que nós precisamos lembrar. Além de nós delimitarmos a pergunta, por que eu estou sofrendo, nós precisamos acessar boas memórias para vivermos uma nova jornada de vida. Esse é o segundo princípio ativo. Nós precisamos acessar boas memórias. Há boas memórias em cada um de nós. Essa semana, eu estava olhando no canal da igreja. Você pode acessar o canal da igreja. E você vai ver as retrospectivas de uns anos atrás. Eu comecei a ver fotos e vídeos de muita coisa que essa igreja já fez. Vá lá no canal do YouTube da igreja. E você acesse as retrospectivas, vídeos de muita coisa que foi construído, umas memórias extraordinárias de irmãos servindo, de irmãos fazendo grandes coisas socialmente, evangelizando, célula, CCM, oração, retiros, vida vitoriosa, adolescentes, jovens, muitas coisas extraordinárias. E quando eu comecei a olhar isso essa semana no canal da igreja, falei, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu fiquei animado porque o Deus que permitiu tantas coisas boas, meus irmãos, há de permitir coisas maiores. Deus permitirá coisas maiores. Por isso o salmista diz, eu me lembro. E você pode decidir lembrar de coisas boas. Você pode encher sua cabeça de coisas extraordinárias, de memórias que você viveu com seus irmãos, de memórias que você viveu na igreja, de memórias que afetaram você positivamente, seja um amigo, seja o pai, seja a mãe, seja alguma situação que traga para o seu coração energia, alegria. No Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, lembrar tem mais de 350 vezes no Antigo Testamento, porque fazia parte da nação lembrar dos feitos de Deus, lembrar das grandes coisas que Deus fez. Meus queridos, além de você perguntar, delimitar os problemas no seu interior, você suplanta problemas com grandes memórias. Memórias extraordinárias têm o poder de suplantar memórias negativas. Porque a vida não é tão ruim assim. Se por um lado há fatos problemáticos, o todo está debaixo do controle de Deus. E Deus é um Deus bom e amoroso. Então não deixe que eventos localizados delimitem a sua visão para a realidade. Lembre-se, diz o texto, lembre-se. O texto é maravilhoso, irmãos, diz, olha, lembrem-se. Versículo 4 diz, quando eu lembro destas coisas, aí ele lembra no versículo 4 de coisas negativas. Aí ele chora. Diz o versículo 4 que aparece na sua tela. Ele começa a ler as suas memórias de maneira negativa. Diz assim, quando me lembro destas coisas, eu choro. Quer dizer, ele acessa uma memória negativa. Porque ele estava acostumado em procissão à casa de Deus. E aí ele chora de saudade também. Com cantos de alegria ele servia a Deus. Meus queridos, a memória, diz o versículo 6, diz, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão. Eu estou longe de casa, de ti eu lembro, Deus, eu lembro.
As memórias são extraordinárias, meus irmãos. Lembrar é trazer à mente sentimentos, fatos extraordinários. Há muitas pessoas que, por causa de alguns eventos localizados na vida, elas começam a alimentar essas memórias negativas, começam a deixar a sua vida sendo drenada, deixar suas emoções serem sugadas por essas memórias negativas, que todos nós temos, é claro, mas nós precisamos de grandes memórias. Tem um livro chamado Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz algo extraordinário para nós, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Eu lembro. E Lamentações é um livro que mostra o profeta Jeremias chorando por uma calamidade que tinha acontecido. É um livro, meus irmãos, tão grandioso, que quando você pega do capítulo 1 até o final, há uma revelação profunda nesse livro. Cada versículo desse texto está em ordem alfabética, lá no hebraico. Cada versículo está em ordem alfabética. E quanto mais o lamento vai aumentando, mais as letras do alfabeto vai se misturando, embaralhando, mostrando que o estado interior da pessoa, às vezes é jogado no que ela faz, na sua vida diária. Às vezes um lamento profundo pode desorganizar a vida de uma pessoa, pode desorganizar coisas boas por causa de um fato negativo, mas o profeta ensina o poder da cura. Eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. Eu vou me lembrar de Deus. Eu vou me lembrar do Senhor. Meus queridos, Deus é maravilhoso. Deus está cuidando de nós. A lembrança de coisas positivas são coisas extraordinárias. O Senhor Deus, quando queria motivar os nossos pais na fé, Ele dizia: lembre-se, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele começa a lembrar o que ele fez na vida de outras pessoas. A Bíblia é cheia de relatos, de dramas, de problemas enfrentados em vários campos da vida, em guerras, batalhas, vida, morte, relacionamentos. A vida está aqui neste livro. Aqui é um compêndio cheio de dramas, de problemas, de pessoas que experimentaram Deus por meio da vida cotidiana, por meio de tantos problemas que afetou as suas vidas. Esse é um livro cheio de histórias doloridas, mas histórias cheias da graça de Deus. Cheias da graça de Deus. Então, lembre das coisas que Deus já fez e que Deus pode fazer. Meus queridos, quando a gente acessa as boas memórias, isso traz Deus de volta para a alma, porque às vezes os problemas soterram a nossa visão de Deus. Muitas vezes a gente dimensiona o problema e parece que o problema é maior do que Deus, na nossa mente, na nossa imaginação. Mas as boas memórias trazem um Deus poderoso, um Deus grandioso. É assim que você vai vencer a depressão espiritual, colocando as asas das boas memórias e seguir em frente, acima das circunstâncias. Nós precisamos recordar, meus queridos, para a gente viver nesse presente momento da nossa história. Os nossos dramas tão difíceis, as nossas lutas terríveis, podemos viver debaixo de boas memórias. Olha, a gente já viveu tantas coisas boas. Quando eu visito a minha história, às vezes de muitas lutas, eu vejo a mão de Deus atuando e me guiando. Eu vejo como Deus tem direcionado a minha vida, mesmo quando eu não compreendia. E quando eu me lembro disso, meus queridos, eu lembro que o meu relacionamento com Deus não começou hoje, não começou ontem, começou desde o ventre da minha mãe, diz as Escrituras.
Nosso relacionamento com Deus começou há muito e muito tempo. Deus já planejava e Deus já direcionava as nossas vidas quando éramos uma substância informe no interior da nossa mãe. Por isso tenha boas memórias. Deus está conosco. Não deixe, meus queridos, não deixe que uma circunstância delimite a sua visão de Deus. Não deixe que isso aconteça. Não deixe. É preciso resgatar as boas memórias. A situação está difícil, mas Deus está presente. Eu nunca o deixarei, nunca vou te abandonar, diz as Escrituras. Por isso Ele está presente. Resgate as boas memórias. Elas são tão cheias de vida, tão cheias de luz, que elas vão iluminar a sua mente. Você vai sair da jaula, da escuridão da depressão espiritual. Essas memórias, elas vão abrir o cadeado que te prende numa jaula escura, de abatimento, de sofrimento, de agitação, de perturbação, perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Quando eu estou precisando dEle? Faça grandes perguntas. Por que eu estou sentindo isso? E quando você descobre o problema, você começa a buscar na sua memória os feitos de Deus pela vida do ser humano e pela sua vida. E você então suplanta, abre a jaula para você viver uma nova etapa na sua vida. Uma nova etapa na sua vida. Mas o terceiro princípio ativo, além de você fazer a pergunta por quê, para você mesmo, ter um tempo sozinho com você mesmo, um tempo sozinho com os seus pensamentos, um tempo sozinho com a sua alma, perguntando, questionando: por que eu estou assim, meu Pai? Oh, meu Deus, isso está afetando a minha vida. Isso, traga a minha memória, Senhor, porque estava todo deprimido. Então você começa também a relembrar: ah, Deus, eu não estou bem, mas lembra que a gente já viveu isso, a gente já viveu aquilo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem planos para mim. E então você vai para o terceiro princípio ativo, o terceiro e último, que diz no versículo 5, volta os seus olhos para as Escrituras. O versículo 5 e o versículo 11 não termina com perturbação e tristeza. Então o versículo 5, que diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? E ele diz: ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ponha esperança em Deus. Meus queridos, quando a gente delimita o problema dentro de nós, resgata as boas memórias, então a gente é cheio de esperança. Ponha esperança em Deus. Ai, meus queridos, o crente pode olhar para o mundo e ele vê aflições e lutas, mas ele começa a pensar na esperança. Eu olho com os olhos de Deus, eu vejo com os olhos de Deus. É esperança, a esperança não morre. Deus sempre prometeu grandes expectativas. Esperança é uma autoexortação. Põe a minha alma, põe a esperança em Deus. Põe a minha alma, esperança em Deus. O salmista começa, além de fazer uma anamnese interior, além de se auto-questionar, ele agora dá uma ordem a si mesmo. Não, minha alma, não ponha a esperança nas circunstâncias. Isso é muito doloroso. As pessoas também são limitadas. Não, minha alma, não. Põe em Deus a esperança, minha alma. Ai, meus queridos, a esperança em Deus é capaz de nos potencializar e dar força para viver em qualquer circunstância. Não são as circunstâncias que vão delimitar o crente, mas a esperança faz o crente passar por cima das circunstâncias. A esperança é mais forte do que o medo, do que o desespero, do que o abatimento. Esperança, esperança no Senhor, esperança no Senhor. Eu sei, meus queridos, que a esperança, ela é muito maior, e a nossa fé é muito maior, e as nossas boas memórias são muito maiores do que os aborrecimentos dessa vida.
Porque nós vamos ser aborrecidos nesse mundo. O Senhor Jesus disse isso, nas aflições, nas lutas que afetam o nosso corpo, atinge a nossa alma, comprime o nosso espírito, mas os aborrecimentos dessa vida não são comparáveis com a glória que Deus está recebendo nesse tempo. Glória a Deus por isso. Meus queridos, Deus está sendo glorificado por meio da sua vida e da minha vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos saindo mais fortes, estamos vendo mais fortes. Há pessoas glorificando a Deus em meio às lutas. Por quê, pastor? Porque elas delimitam os problemas dentro delas e dizem assim, isso não vai me afetar, isso não tem nada a ver comigo. Coloca esse problema, isso não tem nada a ver comigo, esse problema. Esse tem a ver comigo. Deus trabalha nisso, Deus restaura. E Deus trabalha, irmãos. E Deus muda. E Deus restaura. A esperança é maior do que a angústia. Já pensou uma pessoa que não tem para onde correr, os braços do vento apenas? Já pensou em meio a tantos problemas? Uma pessoa encarar isso tudo sozinha, sem ninguém. Uma pessoa que não crê em Deus, não crê em nada. Tudo parece aleatório, um caos. Mas nós que cremos em Deus, temos esperança. Qualquer sofrimento, irmãos, vai redundar em glória para o Senhor. Esse tempo vai passar. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, irmãos. Nenhuma circunstância é definitiva. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança para o povo de Deus. Por isso o salmista vai dizer... Meus queridos, eu quero finalizar, o que diz o versículo 8? Quero finalizar, ele diz assim no versículo 8, concede-me, ó Senhor, o seu amor fiel de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Olha só, irmãos, olha só, leia aí na sua tela, como está esse versículo 8, que extraordinário. Concede-me o Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Em meio ao abatimento, em meio a tantas coisas, não há para onde fugir a não ser para Deus. De dia e de noite, podemos acessar a Deus, reconectar com Deus, e Ele vai estar ali para nos abençoar. A depressão espiritual, meus queridos, tem abatido muitas pessoas, abatido no coração de muitas pessoas. Pessoas que não têm para onde ir. Pessoas que não sabem lidar consigo mesmos. Muitas vezes, essas pessoas entram num desespero tão profundo. Mas se você está assim nessa noite, reserve um tempo para estar sozinho. Reserve um tempo para conversar com você mesmo. Comece a colocar os seus pensamentos em ordem. Comece a fazer perguntas para ver as causas. Reorganizar os pensamentos do seu mundo interior. Suas emoções. Depois puxe na memória as coisas extraordinárias. E comece a agradecer a Deus. Comece a glorificar a Deus pela vida, por tantas coisas boas que Ele já permitiu. Encha-se da esperança em Deus. Ah, Deus, Tu és a minha esperança, minha luz e a minha salvação. A quem temerei, Deus? Mesmo que a minha alma se perturbe, o Senhor é a calmaria do meu interior. Além de você fazer perguntas para você mesmo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E você pode ser guiado lá naquilo que dói na sua alma. Você pode ser guiado pelo Espírito até ali. E o Espírito pode derramar uma graça especial sobre a sua vida.
e você ser curado, você ser curada. Para você viver alegria em Deus. Para que mesmo que o mundo desmorone, Tu és a minha rocha, Senhor. Tu és a minha alegria. Eu rogo a Deus que esta seja a sua oração. Eu rogo a Deus que você abra o cárcere da sua vida e deixe esses princípios entrarem e mudar e revolucionar o seu coração nessa noite. Para que você deite e durma em paz. Quando o salmista fez isso, irmãos, ele também compôs um salmo quando estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Mesmo sendo perseguido, exilado, ele disse: deito e durmo e pego no sono, porque o Senhor está comigo. Esse salmo foi escrito nesta época também. De meio a turbulências, deito e durmo e pego no sono, porque o Senhor está comigo. Isso só é possível se você aplicar esses princípios na sua vida. Por isso, para finalizar, eu quero orar por você. Baixe sua cabeça onde você está. Em nome de Jesus. Eu sei que há muitas situações difíceis em nosso tempo. Nós, como humanidade, estamos passando por provações. Passando por provações. Mas nós não viveremos em tribulações. Baixe sua cabeça onde você está. Talvez está aí na sua casa. Deus é real, meu querido e minha querida. A mão do Senhor pode penetrar agora da sua cabeça até os seus pés. Pode curar essa depressão espiritual. Deus é um grande guia para você revisitar o seu trauma, o seu problema. Pegar na sua mão e mergulhar em você. Para que Ele cure essas memórias doloridas. Você vai ver que a sua alma tem mais coisas a celebrar do que situações a chorar. Nessa noite, Deus quer fazer isso no seu coração, na sua alma. Eu tenho certeza disso. Traga boas memórias. Tanta coisa boa você já viveu. Tanta coisa extraordinária. Deus é poderoso para fazer muito mais do que Ele já fez. Muito mais do que Ele já fez. Por isso, tenha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu auxílio, o meu Redentor, a minha rocha, a minha salvação. Você também pode ligar para uma pessoa essa semana e fazer a pergunta para ela: por que você está assim, meu irmão, minha irmã? Lembra-te do quanto nós já vivemos de coisas boas.